Olá, meu nome é Vitória. O meu nome é Alicia e a gente está aqui para apresentar o programa Empoderadas Podcast com uma pessoa muito especial convidada aqui para o nosso programa, a Isis. Isis, conta um pouquinho da sua história para a gente, da sua Obrigada. trajetória até chegar até aqui. Bom, eu sou a Isis, tenho 28 anos. Eu trabalho com vídeo, gosto muito de trabalhar com vídeo, fotografia, tudo que é aí da área da comunicação eu gosto bastante. Comecei com isso no ensino médio, estudei aqui em Sobradinho também, estudei no CF13, estudei no ginásio. E depois que eu me formei, que eu já consegui ter o meu próprio dinheiro trabalhando, comecei a viajar e hoje eu viajo bastante e também produzo conteúdo sobre viagem. Qual foi o lugar que você mais gostou de visitar, assim? Eu não tenho um lugar específico que eu mais gostei. Eu gosto de viajar em si, de conhecer novos lugares e sempre ter uma nova surpresa, e principalmente quando é um lugar de natureza. Mas tenho muito carinho pelo Nordeste do Brasil. Nordeste mesmo daqui é lindo. Eu já viajei pra lá várias vezes com minha família. Ah, legal. Você viajou, que você contou pra mim, pra lugares do extremo sul, né? Da América do Sul. São principalmente os países que estão aqui pertinho do Brasil. Morei um tempo no Uruguai, fui no Peru, na Bolívia, no Chile, na Colômbia, no Panamá e no México. Pra você é difícil, assim, se ir viajar pra lugares diferentes, conhecer novas culturas, se adaptar, sabe? Aham. Olha, tem as suas dificuldades, mas todo estilo de vida vai ter sua dificuldade. Não adianta. Se você escolher ter um estilo de vida tradicional, você vai ter as suas dificuldades. As dificuldades que eu tenho como uma mulher viajante são dificuldades que eu tô disposta a passar por elas, entende? Então, eu acredito que os benefícios, as coisas legais que eu vejo, as pessoas legais que eu conheço, valem a pena, sabe? Você fala as línguas, né, dos países pra onde você vai. Quantas línguas você fala? Eu falo português, inglês e espanhol. E no espanhol, você viajou pro México, né? Lá Aham. foi fácil pra você, né? Sabendo falar a língua e tudo mais. Olha, eu fiz o CIO aqui, sou formada em CIO de Sobradinho de espanhol, que me ajudou muito com o espanhol. Mas você realmente perde a vergonha, começa a falar mais quando você tá no lugar. E você, é o que eu tava conversando com você sobre o improviso. Mesma coisa aqui de vocês, de se soltarem, de falar o que pensa, você também vai ter que fazer em outra língua. Então você vai ter que estar disposta a errar. Você vai errar, vai passar uma vergonha, vai passar outra, e quando você vê, você já tá falando fluente, você vai começar cada vez mais a tá desenvolta ali na língua. E o legal é que você começa a fazer amizades mais profundas do que se você fala. Se eu chego lá só falando português, eu até consigo me virar, mas eu não vou conseguir fazer uma amizade, assim, verdadeira, do que se eu chegar lá falando espanhol, entendeu? E fala pra gente um país que você mais gostou, assim, de fora, de ter conhecido. Não tenho um país específico, mas eu acabei de voltar da Colômbia, tem mais ou menos uma semana, e por ter sido a viagem mais recente, né, então com isso mais na memória, foi uma viagem muito bacana, passei 3 meses lá, só, entre aspas, na parte da costa. Lá eles chamam de costa caribenha, então é um mar que tá banhando a Colômbia, de um lado mais pra cima, assim, no norte, que é do Caribe, então são praias muito clarinhas, muito bonitas. E tem uma variedade muito grande. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem montanha. Então, foi as primeiras vezes, não na Colômbia, mas depois que eu comecei a viajar fora do Brasil, foi as primeiras vezes que eu vi montanha, que eu vi neve. Aí tem deserto também, que não tem no Brasil. E aí, ver essas coisas diferentes, realmente está realizando sonhos e abre sua cabeça, assim, sabe? Nossa, que legal. Agora até fiquei aqui, nossa, imaginando. Nossa, viajar pra fora do país, assim. Aham. Uma mulher forte, empoderada, que nem você. Qual dificuldades mesmo, em geral, antes de você ir pra viajar? O que você passou, assim, em geral, de conseguir o dinheiro pra ir viajar, pra se manter fora do país? Aham. Olha, para você viajar no geral, você tem uma burocracia ou outra ali que você tem que fazer, você tem que tirar documento, tem que pesquisar muita coisa, você tem que se readaptar toda vez que você muda de lugar. Então, não sei se vocês já fizeram alguma vez na vida de vocês mudança de casa. Você tem que juntar tudo, às vezes você joga fora umas coisas que não servem mais, ver o que você tá precisando de novo. Então, toda vez que eu vou mudar de país, eu preciso fazer isso. Mas também é uma oportunidade para eu pensar o que realmente eu quero carregar comigo, o que é importante, o que não é importante. Mas é um trabalho a mais, digamos assim. É um estresse, literalmente, que você tá tendo, mas que você tá se desenvolvendo mais e você tá se melhorando mais, entendeu?
Antes de você começar a viajar, assim, você fazia o quê? É a mesma coisa, só que sem viajar. Fazia vídeo também. Desde que eu... Na verdade, desde o ensino médio, né? Já comecei a fazer vídeo. O meu primeiro trabalho, assim, de fotografia, eu acho que eu tinha acabado de sair, eu tava no 3º ano, por aí. Comecei a fazer uns trabalhos de fotografia e depois fui pro vídeo. Mas sempre estive na área de comunicação, sempre foi o meu trabalho. E aí, depois que eu entendi que eu conseguiria fazer isso viajando, eu só juntei uma coisa com a outra, assim, o propósito conseguiu estar alinhado. Você se formou em comunicação. Isso, comunicação social e jornalismo, depois eu fiz o segundo, que é em audiovisual. Ai, essa sua paixão pelo audiovisual que você carrega pelo mundo é muito bonita. Eu vi uns vídeos seus que o Wagner me apresentou, muito lindo. Você sabe bem o que você está fazendo. É uma paixão mesmo, né? Para você viajar, ver novos lugares, passar esse conhecimento que você tem pro mundo. Obrigada. Sim, o que eu acho muito legal é exatamente isso, que eu consigo alinhar vários propósitos ao mesmo tempo, tanto viajando quanto com vídeo, porque é uma experiência individual, essa de viajar. Eu tô crescendo como um ser humano, mas a partir do momento que eu compartilho para as outras pessoas, eu tô trazendo o audiovisual, tô fazendo isso coletivamente, tô mostrando para as pessoas que é possível viajar. Às vezes as pessoas acham que é difícil demais, mas você começa a entender que é possível, sabe? Vendo o exemplo da outra pessoa. E com quantos anos você começou sua trajetória para viajar assim, pro interior do Brasil, assim, mais ou menos, digamos assim, pros países de fora? Para dentro do Brasil, eu comecei a viajar desde que eu comecei a ter algum dinheiro ali, uns 18 anos. Já comecei a viajar. Mas que eu me mudei de Brasília a primeira vez, eu fui para São Paulo a trabalho, eu tinha 22. E aí, com 23, foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Você passa quanto tempo, mais ou menos, em cada país que você vai? Depende, principalmente de quanto me é permitido, sabe? Cada país tem as suas regras. Tem alguns países que deixam você ficar 3 meses, outros mais, menos. Mas eu gosto de viajar devagar, como uma filosofia de vida. Então, em vez de eu ir, tem gente que viaja e vai nas férias 15 dias, vê tudo em 15 dias. Vai um dia em cada cidade, um dia em cada lugar. Eu prefiro chegar... viajar devagar, passar no mínimo um mês, porque eu consigo conversar com as pessoas, conhecer os lugares com calma, trocar realmente e aprender realmente, sabe? Esse negócio de conhecer novas culturas, assim, pra você foi uma coisa nova, assim? Porque no Brasil é uma coisa que existem várias culturas aqui, várias mesmo. No Nordeste falam de um jeito, aqui já falam um sotaque diferente. E no Nordeste falam de um jeito, aqui falam de outro. Sim. Já se você for pro Rio de Janeiro, vão falar diferente também. Você falando das línguas assim, você percebeu de uma diferença do que na hora de você estudar e na hora de você estar lá falando com as pessoas? Com certeza. Sempre é diferente quando você vive, de fato, a coisa, né? O Wagner pediu pra eu esperar um pouquinho. Falar do Nordeste, já tá tocando aí uma musiquinha aí do Nordeste. Mas acho que não tem como fugir, né? Vamos falar com a música mesmo ou espera um pouco? Não. Esse é o sinal. Esse é o sinal? Tá bom. Deus. Pode continuar. Não era pra ter desligado, gente. Eu não desliguei. Então deixa. Então deixa. Então tá bom. Então voltando, eu gostei muito dessa pergunta. Inclusive aqui em Brasília, como a gente é uma cidade nova, muita gente tem pai, mãe, avó de outros lugares, né? Já é uma coisa aqui de Brasília que é muito legal. Você aprende muito várias culturas, né? E é uma coisa que, viajando, eu consigo fazer isso de maneira mais intensa, que é conhecer outras pessoas, conhecer outras culturas, e sempre acho muito interessante. E quando você viajou pra fora, teve alguma língua, assim, que você teve mais dificuldade pra aprender, assim, pra poder se comunicar? O espanhol, eu estudei aqui, eu fiz o CIL, sou formada em espanhol. Mas quando você não pratica, de fato, você ainda não sabe. Você precisa ir e botar pra jogo, digamos assim, o que você aprendeu. Aí no início vai sair um pouco travado, depois você vai aprendendo mais. E aí, mesmo viajando, todos os países que eu fui, a maioria falam em espanhol. Mas tem muito turista de outros lugares que só falam inglês, de todo mundo. Então eu comecei a perceber que realmente é importante estudar o inglês.
Que não era só um papinho, assim, de que o inglês abre portas. Tipo, realmente, se eu quero conversar, às vezes, com alguém do Japão, da Arábia, que tem uma outra língua que eu não vou conseguir aprender, o inglês vai ser o meio do caminho. Então, comecei a aprender inglês. E você vai se destravando, é todo um processo. Eu estudo sozinha. Mas aprendi a gostar também desse processo, sabe? De estudar. Não estudo mais por obrigação. É porque eu realmente entendo que quando eu viajar, eu vou conhecer uma pessoa legal, vou fazer um contato de trabalho, vai me abrir portas de fato. Nossa, em questão, assim, do geral, de você saber a língua, de você ver a cultura, de você viajar para os lugares, você já teve a dificuldade mesmo de locação, de comunicação, aquilo que liga tudo, aquilo que liga tudo, sabe? Quando você foi pro lugar, aí você não conseguia falar a língua, aí uma pessoa foi lá e você tava falando e você não tava entendendo quase nada. Toda vez, na própria América do Sul, mesmo eu sabendo espanhol, todo país tem um sotaque diferente. Quer que eu pare? Pode continuar. Tá. Todo país tem um sotaque diferente. Então, todos os primeiros dias você tem que reaprender algumas coisas, sabe? Quer que eu tire e compartilhe? Pode continuar. Tá. Eu vou te fazer uma pergunta. Tá bom. Então... Essa parte é pra deixar, viu? Não é pra editar, não. Tá bom. Pode continuar. Então, toda vez que você chega num país, você tem que aprender de novo. É igual no Brasil, que tem palavras que são diferentes em cada estado. Também tem nos países. Às vezes você tá falando espanhol, mas o espanhol de um Brasil, da Argentina é diferente do da Colômbia, e eu tenho que reaprender, às vezes não me entendem bem. Aí você tem que ter um jogo de cintura ali, fazer o embromation e dá certo, sempre dá certo. Quando você viaja, geralmente você fica em alguns lugares, né? Em hostels, né? Conta um pouquinho pra gente dessa experiência desses hostels, das pessoas que passam por esses hostels, histórias. Quando eu viajo, tem várias maneiras, tem vários lugares que eu fico. Às vezes eu alugo uma casa, às vezes eu vou para hotel, mas muitas das vezes eu vou pro hostel. Vocês sabem o que é o hostel ou não? Não. O hostel é o seguinte, diferente do hotel, que você tem o seu quarto, que você vai, fica sozinha, tem um espaço privado, o hostel você está compartilhando o ambiente com outros viajantes, com outras pessoas. Então vai ter um quarto compartilhado, onde vão ter camas tipo beliche, e vai ter gente do mundo todo lá, que vai estar compartilhando com você. E muitas vezes são espaços que promovem festas, encontros, um espaço compartilhado para você conseguir conhecer outras pessoas. Eles mesmos já te propiciam essa socialização. E além de ficar hospedada em hostel, muitas vezes eu trabalhei também em hostel, que é uma maneira de você baratear a sua viagem. Você consegue fazer trabalho em troca de hospedagem, em troca de alimentação, e fica bem mais barato. Então, como eu trabalho com vídeo, às vezes eu falo, faço umas fotos, faço uns vídeos pra vocês, e vocês me dão hospedagem e alimentação. Beleza? Beleza. E aí, passa gente de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é idade, gente nova, criança que viaja também com o pai, inclusive, não é só adulto que viaja, exatamente. Tem gente mais velha também que viaja, que é o sonho de viajar. E é um ambiente que você realmente conhece muita gente, compartilha com muita gente. Sempre tem uma história doida, sempre tem alguém doido também que aparece lá, uma história engraçada. Mas são ambientes bem interessantes para você conhecer pessoas. E nisso que você viajou, você fez amizades de fora, assim? Sim, bastante amizade. É uma coisa que eu fico realmente feliz e que eu tento cultivar, são amigos no mundo inteiro, assim. Então você vai conhecendo gente, vai se identificando. Talvez se eu ficasse só em Brasília, eu tenho os meus amigos daqui de Brasília e amo eles, mas talvez se eu não tivesse me disposto a sair daqui, eu não teria conhecido amigos que têm muito a ver comigo, que têm interesses em comuns comigo, que gostam das mesmas coisas que eu. Principalmente, por exemplo, se eu vou para um hostel, eu vou encontrar muita gente que gosta de viajar, que vai querer falar de lugares que a gente quer ir, falar de arte, que é uma coisa que eu gosto muito, então conhecer muito artista, fazer arte junto. Aprendi muita coisa enquanto eu tava viajando, tipo, a desenhar, cantar, tocar, porque é um ambiente que é muito criativo, então você vai conhecendo muitas pessoas durante o caminho e fortalecendo essa amizade. E aí você aprende que você não precisa estar num lugar específico para ser amigo, ainda mais hoje em dia, que você tem internet. Então, quando você é amigo de verdade da pessoa, você pode passar vários anos
anos sem ver a pessoa, manter contato e continuar tendo essa conexão. Não tem restrição alimentar, né? Nem tudo você come. E a gente sabe que a América Latina é muito rica, gastronomicamente falando. Obrigada. Como é que foi essa aventura na culinária? Hoje eu tô comendo tudo, eu fui vegetariana por muito tempo, então eu já viajei tanto, tive a experiência de viajar tanto como vegetariana, quanto alguém que não tem restrição alimentar. E eu acredito muito que a alimentação é uma maneira de você não só conhecer o mundo, mas conhecer a cultura do outro, conhecer sobre a si mesmo. Toda a parte de culinária, você aprende muito, inclusive afetivamente. Tem comidas que você gosta porque te lembra da sua avó, porque te lembra da sua mãe, ou algum amigo. E aí, às vezes, inclusive, quando eu percebo que eu tô com saudade do Brasil, é quando eu já começo a ficar louca pra comer cuscuz e tapioca. Não tem fora do Brasil. Então, tipo, gente, eu quero comer um cuscuz com ovo, tipo assim, simples. Não tem, não encontro. E você começa também a conhecer coisas que, às vezes, por exemplo, abacate. Aqui no Brasil, a gente come abacate doce. Na América do Sul, quando eu faço uma vitamina de abacate, as pessoas me olham com uma cara de nojo, que vocês não têm ideia, porque pra eles é muito estranho. Eles comem abacate salgado. Eles botam abacate na torrada, abacate no sanduíche, como uma manteiga. E eu descobri que é muito gostoso. Mas eu tive que viajar pra descobrir isso, entendeu? São as diferenças que você vai aprendendo sobre cultura e também vai aprender sobre agricultura, né? Sobre como a pessoa planta, como chega na sua mesa. A partir do momento que eu viajei, eu também comecei a participar de projetos como de agrofloresta, de construção de maneiras alternativas, né? Você acaba vivendo realmente outros mundos que se você ficasse, talvez, só ali num lugar só, você não teria acesso, sabe? Meu Deus, tô abismada com esse negócio do abacate na torrada. Meu Deus. Experimentem, gente, é muito gostoso. Gente, não. Meu Deus, que trauma. Calma. Gente, abacate na torrada. Pra mim, Abacate, ovo e pão. Perfeito. gente, abacate na minha casa só se faz 3 coisas. Ou você bota açúcar, ou você faz vitamina, ou você faz guacamole. Na torrada, no arroz, nunca. Você tem que ver, a primeira vez que eu fiz num rosto, que é esses alimentos que eu te falei, uma vitamina, botei açúcar, botei leite. Cara, o meu amigo quase vomitou. Ele falou, isso é muito nojento. Como é que você come abacate doce? É normal no Brasil? Meu Deus do céu. Calma, tô aqui raciocinando ainda, digerindo essa informação que você me deu. Abacate salgado. Mas você já viu guacamole? Sim, A comida mas mexicana? eu Salgada. Nunca imaginei que você ia botar o abacate assim na torrada. Que você ia botar o abacate na torrada. E fica muito bom. Nossa, isso! Não tem uma tapioca, um cuscuz. Hoje eu como comer com de manhã. cuscuz. Abacate. Um cuscuz. Meu Deus. Nossa, acordar sem uma tapioca, sem um cuscuz ali com um cuscuz com manteiga, assim, só pra levantar, começar o dia. Exatamente. Tem país que você até tem uma culinária mais parecida, você consegue adaptar. Outros que já são completamente diferentes. Tipo, o México, eles comem muito feijão de manhã, no café da manhã. Pra gente é muito esquisito, pra eles é muito normal. Entendeu? Meu Deus. Feijão doce, Calma aí, que é o agora- mole. O abacate ficou salgado e o feijão ficou doce? Como que é isso? Meu Deus. Tá. Sim. Você, nessa fase de readaptação, que você passou por todos esses lugares aí, que tem o abacate salgado e o feijão doce, você, tipo, estranhou? Você chegou num lugar e você ficou olhou assim, estranho pra comida deles, deu uma encarada assim, ficou Olha, analisando. É porque você tem que estar aberto. Você já vai viajar, você já vai com a cabeça aberta. Pelo menos eu, entendeu? Tipo, cara, eu não tô no meu país. Como é que eu vou chegar ditando uma regra do que é certo e o que é errado, sendo que eu tô aqui como turista, né? Aberto pra conhecer e tal. Mas isso também não significa que você precisa comer tudo, que você precisa gostar de tudo, né? Você pode experimentar e falar, poxa, não gostei, não vou adotar isso. Ou gostei, nossa, não imaginava que era bom, mas é muito bom. Aí você começa a adotar no seu dia a dia, você começa a ter, às vezes, até opções que você gosta mais e que você nunca testaria se você não viajasse, entendeu? Então, exatamente nesse ponto que você passa a se conhecer mais, você passa a abrir mais a sua cabeça, também compartilhar. Eu sempre falo do Brasil pra todo mundo. Tipo, eu realmente sou muito apaixonada pelo Brasil. Eu saio do Brasil não é porque eu não gosto do Brasil, é porque eu gosto de outros lugares também.
Em questão da geografia, é muito legal você conhecer as delimitações e tal, mas no fundo existem histórias mais antigas ali na América Latina que a gente veio do mesmo povo, a gente veio de uma mesma história. Então, não necessariamente porque tá delimitado ali que é o Brasil, que eu só vou ficar no Brasil. Eu posso conhecer outros lugares, posso aprender sobre a minha própria cultura estando em outro país, sabe? Teve alguma culinária que você, assim, você estranha no começo, mas agora você começou a se adaptar? Eu acho que nada que eu estranhei demais, mas tem hora que é mais difícil adaptar. Por exemplo, no Uruguai, eu acho que eles são mais limitados na alimentação. Tipo, tem menos tempero do que o Brasil. Tipo, não botam tanto sal, que é bom pra saúde não botar muito sal, mas às vezes não tem muito tempero, eu estranho. Dá mais saudade da comida brasileira, sabe? Ou de alguns itens. É mais caro porque eles precisam exportar coisa. Inclusive, eles pegam muita coisa do Brasil e levam pra lá, que é um país que é mais frio. Então, você começa a entender que não é... Tipo, o Brasil, a gente tem muita fartura, porque depende da época do ano, você consegue colher tal coisa, em outro país não vai ter. Ou, por exemplo, no Peru, eles têm mais de 1000 tipos de batata. Literalmente, tem muito tipo de batata. Então, tem umas batatas que são colhidas no topo da montanha, congelada. Depois que ela congela, você vai colher e ela fica, tipo, bem pequenininha, tipo, branca ou preta, completamente diferente da batata que a gente imaginou e que não tem como fazer no Brasil, entendeu? Então, realmente, você estranha, assim, no início, mas depois você vai adaptando. A sopa que você come antes, às vezes você tá no calorão, a sopa você pensa de comer no frio, de noite e tal. Cara, tem país que tá um calorão e sempre vai vir a entrada uma sopinha pra você comer antes da sua comida. Pode estar o calor que for, você tá suando ali, ó, tomando sopa. Nossa, teve algum lugar que... Tipo esse lugar que você falou, que seu amigo estranhou que você tava botando açúcar no abacate. Teve algum lugar que você foi fazer alguma comida brasileira ali, a pessoa era estranho, aí ele foi lá e te mostrou uma coisa que ele comia que você hoje em dia não larga de mão? Que você come sempre? Eu acho que eu adotei isso do abacate, deixa eu pensar mais coisa. Eu sempre gostei, na verdade, de sushi, essas coisas, mas depois que eu fui pro Peru, eles comem muito ceviche. Ceviche é uma comida que é cru, é um peixe cru, só que você passa limão, tempera, e lá eles vendem em todo lugar. Vendem na rua, um quiosquezinho, ceviche. E é algo que eu realmente passei a comer, tipo, bastante, que eu adoro, comida peruana. E que eu não consigo exatamente fazer, mas sempre que eu tenho a oportunidade, eu como. Arepa é tipo um pão que eles fazem de farinha, assim, tem a arepa de maíz, que seria o milho, tem de farinha branca, tipo um pãozinho que eles fazem, assim, de manhã, da Colômbia, que eu também faço, gosto bastante. E deles estranharem, eu acho que mais, por enquanto, mais... por exemplo, se eu falo pra algumas pessoas de outro país que no Brasil a gente come coração de galinha. Tipo, pra eles é muito nojento isso. Tipo, como assim? Coração de galinha é mó bom. Então, pra gente é muito normal, mas se eu for parar pra pensar, realmente é estranho. Lá em casa a gente pega a galinha assim, pega a galinha inteira, aí tira os pedaços, faz ali uma galinhada mesmo, um negócio ali, e separa o coração e bota no espetinho. Então, lá em casa é normal fazer essas coisas. Pois é. Você, nessa adaptação, de se reinventar em cada lugar, de ir pra todos os lugares, de conhecer novos amigos, e tipo, como foi essa distância da sua família? Olha, sempre depende, porque igual como a gente tá sempre mudando, sempre depende. Essa última vez que eu viajei, inclusive, foi um aprendizado, porque eu fiquei com saudade da minha casa, da minha família. Eu falei, cara, eu vou voltar em Brasília. Não tava planejado de vir pra cá agora, em Brasília. Mas deu saudade, tinha a possibilidade de voltar, voltei. E às vezes já passei 1 ano e meio sem voltar pra Brasília e, cara, tá tudo bem. Não quero voltar agora, quero voltar depois. Às vezes minha mãe conseguiu me encontrar em algum lugar da viagem. É muito legal quando você recebe família ou amigo em uma outra cidade. Aí você pode mostrar pra pessoa, de falar, olha que diferente, que legal isso e aquilo. Você receber, sabe, os outros. Que legal. Então, você, nessa parte de... Você falou que começou a viajar com 18 anos pra todos os lugares. E agora você já tem 28. Isso. Essa jornada toda, você falou que não vinha com muita frequência aqui pro Brasil, né?
Depende, na verdade. Ó. 18 foi as primeiras viagens perdidas que eu fiz e voltando pra Brasília. Eu ainda morava em Brasília. Era Você tipo foi- viagem pra Chapada, viagem pro Rio de Janeiro, ia por um feriado ou umas férias da escola, do trabalho e tal. Que eu saí mesmo, de fato, de Brasília. Eu tinha 22, 23 anos pra trabalhar em São Paulo. E aí depois saí pra viajar. E nessa já tem uns 4 anos que eu tô viajando nesse ritmo de viajar, 4, 5 anos. E quando você viaja, você gosta de viajar sozinha ou com algum familiar, com algum amigo? Eu costumo dizer que eu viajo sozinha, mas eu nunca tô sozinha. Tipo, sempre conheço gente, sempre alguém vem encontrar comigo. Eu falo, poxa, tô indo viajar pra tal lugar, que foi o que aconteceu agora na Colômbia. Eu comentei com uma amiga uruguaia que eu tava indo pra Colômbia. Ela falou, ai, consigo ir? Vou também, vou te encontrar. Aí ela me encontrou, a gente viajou uns dias juntos, depois eu fui sozinha, a gente se reencontrou, ficou fazendo isso. Mas a viagem em si é sozinho, porque a nossa vida é igual a nossa vida aqui. Tipo, todo mundo tem a sua individualidade. Tem os seus momentos sozinho, só você tá na sua cabeça. Só você sabe o que você pensa, só você sabe o que você gosta, mas você compartilha esse momento com as pessoas, sabe? É a mesma coisa você viajando. Tipo, eu vou viajar sozinha, mas já chegou um ponto também que eu tenho amigos em vários lugares. E se eu não tenho amigo no lugar, eu, sei lá, jogo no Instagram, tipo, gente, cheguei em tal cidade, vocês conhecem alguém aqui? E geralmente chega alguém, sabe? Você se considera uma pessoa muito sociável? Que você consegue ir pra um lugar lá sozinha, aí tem uma pessoa do seu lado, aí você vai, nossa, Alicia, você tá bem? Como é que você tá? Oi, prazer. Eu consigo fazer isso, mas nem sempre eu quero fazer isso. Às vezes eu realmente quero só andar sozinha, quero sair caminhando, chegar num parque, desenhar, ficar na minha. Às vezes eu quero fazer amizade, mas em geral eu gosto que as coisas aconteçam naturalmente. Então não é que eu tô buscando, tipo, vou fazer amigos. É tipo, sei lá, eu tô do seu lado e eu vi uma coisa que me chamou a atenção, que eu quero conversar, eu vou falar, entendeu? Eu não tenho vergonha, mas nem sempre eu vou ser uma pessoa extrovertida. Porque é diferente, por exemplo, você pode ser tímido e ser extrovertido. Porque, por exemplo, você tem uma alma de que você quer fazer amizade, etc. Mas às vezes você é tímido, você não consegue falar, sabe? E às vezes o contrário, você não é tímido. Você pode falar com qualquer um, a qualquer momento, mas você prefere ser introvertido, você prefere ficar na sua, ter os seus momentos sozinho, sabe? E eu vou variando isso. Tem horas que eu não sou tímida, aí tem hora que eu quero fazer muita amizade, que eu quero compartilhar, e tem hora que eu quero ficar na minha. Aproveitar minha companhia, fazer programas tranquilos, sabe? Depende. Então você viaja assim, tem vezes que você quer fazer amigos, tem vezes que você não quer. Tem vezes que você quer dar aquela explorada assim, sozinha, seu pensamento. Você viajou pra montanhas, né? Que você falou. Uhum. Teve alguma vez que você parou assim, ficou olhando a vista assim, tipo, pensando, como seria essa vista assim, se a gente estivesse olhando assim pro Brasil inteiro? Aham. Não, várias vezes eu paro, vou pra um lugar, fico refletindo, fico nos meus pensamentos. Às vezes, adoro fazer trilha sozinha, tipo, começo a cantar sozinha, não tem ninguém me escutando, tô caminhando. São coisas que eu realmente gosto de aproveitar, assim, minha companhia. Nesses lugares de natureza, de visual, são lugares que eu sinto que são muito contemplativos. Então, eu gosto de fotografia, existem fotografias e vídeos que você só consegue fazer com muita paciência. Então, você precisa sentar, esperar que aconteça alguma coisa. Por exemplo, quando eu tava morando em Arraial do Cabo, eu queria muito gravar baleias que estavam passando por lá. E não é que você consegue gravar a baleia sempre. E às vezes ela vai passar e ela não vai levantar. Então você tem que ir todos os dias para um lugar, esperar a baleia passar e esperar o momento perfeito para eu levantar o drone, para eu lá gravar a baleia. Então eu passei tipo quase um mês para conseguir fazer os vídeos que eu queria da baleia. Que foi um exercício muito forte de paciência, de você aprender com a natureza, aprender essa parte contemplativa, sabe? Quando eu passei a fotografar a estrela também, fazer fotografia noturna, foi um outro aprendizado, porque não é você vai lá e tira foto rapidinho. Você tem que montar seu acampamento, esperar o momento que a estrela vai passar perto da montanha, para ficar um enquadramento legal. Você vai planejar no dia anterior, você vai chegar lá de tarde, para você conseguir montar tudo vendo, e depois você vai esperar com uma luzinha vermelha ali e tal, pra você conseguir tirar aquela foto, entendeu? Então é um exercício interno, contemplativo também, sabe?
Teve alguma cultura, assim, de algum país de fora que você gostou muito e que você gostaria de compartilhar com a gente? Todos os países da América Latina, assim, gostei bastante. Cada um tem a sua peculiaridade, sabe? Bolívia e Peru têm as raízes andinas, indígenas muito forte. A Colômbia é muito parecida com o Brasil no sentido de ter uma origem muito mesclada entre o africano, indiano, um pouco da Europa também pela colonização. E cada país tem a sua peculiaridade, assim, é sempre legal, tá aberto. E esse negócio dos sonhos, pra onde você sonha ir? Ir, viajar, conhecer mesmo, que você não foi ainda. Descobrir novos países, novas culturas, que você não foi ainda e você tem muita curiosidade. Eu vou seguir conhecendo mais da América Latina. Os meus planos para esse semestre é conhecer o norte do Brasil, que eu ainda não conheço, entrar na Amazônia, fazer vídeos e fotos também de lá. E ir para outros países além do continente, porque agora eu já fui em vários países aqui no continente, então pretendo conhecer o continente africano, pretendo conhecer a Índia, a Indonésia, outros lugares, muitos lugares, principalmente ao sul do mundo, mas o mundo em geral, que me for permitido, que os caminhos estiverem abertos, pretendo ir. Obrigada, Isis. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Nada, obrigada a vocês. A gente adorou sua companhia, sua visita com a gente aqui no Empoderadas Podcast. A gente espera que você volte mais vezes pra gente poder dialogar, assim, sabe? Tá bom, obrigada. Aí, gente, esse foi o nosso vídeo. Muito obrigada por terem assistido. E é isso. Beijo.